Olá pessoal, tudo bom? Então vamos para mais um vídeo aí. Um vídeo hoje sobre álgebra linear. Um exemplo para vocês, né, de aplicação do conteúdo de inverso de matriz, né, de matriz inversa. O conteúdo é muitas vezes cobrado em alguns concursos, alguns vestibulares tradicionais cobram matrizes. E é sempre bom estar relembrando sobre esse assunto. Então é o seguinte, hoje o assunto é utilizar a inversa de matriz por meio da matriz adjunta, né? Então, para tal, a gente tem que fazer alguns lembretes, né? Primeiramente, matriz inversa de uma matriz dada é a matriz, e quando você multiplica ela pela matriz dada, você tem a matriz identidade. Ela tem essa capacidade, né? Multiplicou a matriz que você tem original pela matriz inversa, você tem, no caso, a matriz identidade. Dá para ver, é fácil ver que essas matrizes precisam ser, nesse caso, quadradas, já que a matriz identidade ela é quadrada e, consequentemente, você precisa ter uma multiplicação gerando essa matriz, né? Então, consequentemente, as duas matrizes precisam ser quadradas para que haja essa multiplicação e que gere a matriz identidade. E aqui, só para a gente lembrar, ó, a matriz A, como eu acabei de falar, ela precisa ser quadrada e o determinante da matriz A precisa ser diferente de zero. Então, antes de tudo, a gente já tem que... Eu já estou considerando que você sabe calcular determinante, você sabe para que serve, ou então se não sabe qual é o significado de determinante, que eu vou falar em vídeos futuros a respeito de o que o determinante calcula, realmente, né? Não é muito difícil alunos terminarem o secundário, né, no caso o ensino médio, e não saber para que serve um determinante, qual é a função de um determinante, né? Então a gente vai ver isso aqui. Então eu vou já falar por que o determinante precisa ser diferente de zero, para que a gente consiga, nesse caso, fazer com que esse procedimento ele funcione, certo? Então aqui são alguns lembretes. Então do que nós iremos precisar, né? Do que precisamos para poder proceder no cálculo dessa matriz inversa. Você vai precisar da matriz adjunta, dessa matriz dada da matriz A, e essa matriz adjunta, ela é a matriz dos cofatores, só que transposta. E quem que seria a matriz dos cofatores da matriz A? É uma matriz em que você tem os cofatores, os elementos C11, C12, C21 e assim por diante, de modo que cada elementozinho desse vai ser calculado da seguinte maneira. O elemento C e J da matriz dos cofatores vai ser menos 1 elevado a I mais J, multiplicado pelo determinante, que vai ser proveniente entre aspas, do decaimento dessa matriz. Então vocês vão ver que é um processo que ele decai o tamanho da matriz, para calcular determinantes menores, digamos assim. Então, como é que vai funcionar, né? E antes que a gente esqueça, a fórmula que a gente vai usar para calcular o determinante, né? No caso, a inversa da matriz vai ser 1 sobre o determinante da matriz A. Por isso que o determinante não pode ser zero, porque eu estou dividindo aqui embaixo, né? E eu estou multiplicando pela adjunta da matriz A. Então, a gente vai por passos, né? Se você tiver uma matriz 3 por 3, você utiliza a regra de Sarros aí para poder calcular o determinante dessa matriz. É lógico, quando existem técnicas também um pouquinho diferentes para poder um pouco mais, digamos, condizentes com a dificuldade do problema, né, de calcular determinante de matriz 5x5, 6x6, né? Existem outras regras que eu quero abordar com vocês. Não é uma coisa muito difícil, dá para gerenciar e a gente consegue ver isso em vídeos futuros. Então, eu vou usar um exemplo 3x3, aqui que já começa a fazer sentido esse método de cálculo de matriz inversa. Lembrando que para matrizes menores, 2x2, né, pelo menos, dá para você resolver por sistemas e tranquilamente você encontra a matriz inversa, né? Existe outro método também, que é nesse caso para você usar o método de Gauss, né, que seria, no caso, as eliminações de Gauss. Gauss-Jordan, né, especificamente. Eu quero fazer um vídeo depois falando sobre a eliminação de Gauss-Jordan, que é um método realmente bem interessante para a gente trabalhar também matriz inversa. No próximo vídeo eu falo sobre esse método utilizando o mesmo exemplo dessa
desse vídeo. Então, partamos para o exemplo, né? O exemplo seria o seguinte, ó, seja a matriz A composta pelos elementos aí, determine caso exista, porque pode ser que não exista a inversa da matriz, como eu falei em um vídeo passado. A inversa da matriz ela só vai existir se o determinante da matriz for diferente de zero. E você tem que verificar também que a matriz ela tem que ser, como eu disse, quadrada. Se ela não for quadrada, automaticamente já não tem, nesse caso, inversa. Se for quadrada, você vai verificar o determinante da matriz. Vocês percebem que a matriz é quadrada, a gente vai fazer o teste do determinante para saber se ela tem ou não, nesse caso, inversa. Então, ele pede para determinar a inversa. Então, a primeira coisa que nós iremos fazer é verificar o determinante. Regra de Sarros, bem simples. Você diagonais principais, você repete as duas primeiras colunas da matriz, faz a multiplicação no sentido que está vermelho aí, você vai ter, nesse caso, positivo. E no sentido que está em azul, diagonal secundária, você inverte o sinal dos elementos. No final, você vai encontrar, ó, 100 menos 36 menos 24 menos 10 igual a 30. E 30 é diferente de zero. Então, a gente pode concluir que essa matriz A possui inversa. A gente agora vai determinar a matriz, os cofatores da matriz A. A matriz A é essa matriz aí, ó, logo abaixo, coloquei. E como que funcionam os cofatores? Vai funcionar da seguinte maneira. Você vai escolher, nesse caso, o cofator 11, o C11, que é o primeiro elemento da matriz, esse elemento aqui. Escolhe nesse elemento, você vai eliminar a linha e a coluna desse elemento. Eliminando esse valor, você vai ficar com uma matriz. Matriz essa que é esta matriz aqui. E você calcula o determinante dessa matriz 2 por 2. Aí você percebe, se você tiver uma matriz 4x4, ele vai cair para uma matriz 3x3. Por cada eliminação dessa que você fizer, de linha por coluna, vai cair em determinantes, em vários determinantes 3x3. Aí aplica Sarros, né? E quanto mais ficar maior a matriz original, a matriz A, ao decair para uma matriz menor em cada passo desse para os cofatores, você vai ter uma matriz mais complexa. Então vai ficando mais complexo o processo de cálculo. Então, como é que vai decair para a matriz 2 por 2? Você calcula o determinante. Simplesmente você calcula multiplicando aqui na diagonal principal e aqui na diagonal secundária. Você faz isso com todos os cofatores. Quando você pegar o cofator 1, 2 na mesma linha, você vai ter, lembrando que esse número aqui, ó, nós iremos somar aqui no expoente, e ora esse menos 1 ele vai ser positivo ou negativo, depende do expoente, se for positivo, se for par ou ímpar. E você faz isso com todos os cofatores, os 9 cofatores. Feito isso, você vai ter a matriz dos cofatores de A. Você vai selecionar o que já está ali, ó, no caso colorido de verde, e coloca eles aí na matriz. Essa é a matriz dos cofatores de A. De posse dessa matriz, você vai determinar a matriz adjunta, ADJ de A. Essa matriz, ela é muito importante, porque o nosso procedimento só vai dar certo se tivermos essa matriz. Se tivermos de posse dessa matriz. Então, você vai observar que a matriz adjunta, como eu falei logo no começo, ela é justamente igual à matriz dos coeficientes de A, só que transposta. Você vai pegar aquela matriz dos cofatores, melhor dizendo, e você vai transpor essa matriz. O que for linha vai se transformar em coluna, levando em conta que você já entende isso. É uma operação que a gente faz com linhas e colunas da matriz, que é equivalente a trocar o I pelo J em cada elemento, certo? Aí, feito isso, agora a gente tem a matriz adjunta de A. Os elementos estão dispostos aí neste quadrinho que está destacado em azul. E agora você faz o seguinte, determinar a matriz inversa. Como é que você faz a matriz inversa? Nós temos a formulazinha aqui, ó, pra gente relembrar. Você vai utilizar justamente esse procedimento aqui, ó.
a matriz inversa ela é justamente 1 sobre o determinante da matriz A multiplicado pela matriz adjunta da matriz A. Então, esse 1 sobre o determinante de A é um número escalar. É um escalar que está multiplicando cada um dos elementos da matriz. Então, esse 1 sobre 30, porque você lembra que o determinante da nossa matriz deu 30, né? Isso lá atrás, ó. Fizemos o cálculo aqui. Temos o 30 aqui como determinante. Você sabe que dá 30. A gente retorna, substitui 1 sobre 30 no determinante e substitui a adjunta da matriz A. E você faz a multiplicação de cada termozinho da matriz, de cada elemento da matriz e cada entrada da matriz, multiplicando por 1 sobre 30 e simplificando quando for possível. Feito esse processo, você vai ter a seguinte matriz, que é a matriz inversa da matriz A. Então, é um procedimento que ele demanda muita atenção, certo? Mas que, para casos 3x3, ele é bem econômico em termos de tempo. Quanto mais você praticar esse procedimento, você vai ficar cada vez mais craque, né? E é um procedimento que, pelo fato dele ser um algoritmo, né? um passo a passo, dificilmente você vai esquecer, caso precise de calcular uma questão como essa utilizando a matriz 3x3, certo? Então, quero pedir para vocês darem um joinha aí, caso gostem do vídeo, né? Fortalece o canal aí, certo? E próximo vídeo, eu vou trazer para vocês o método de eliminação de Gauss-Jordan, que é um método bem prático, né? Que trabalha com operações em linhas e operações lineares, que a gente faz na matriz, né? Para poder, operações matriciais, para poder, nesse caso, encontrar a matriz inversa. É um método que eu gosto muito, eu aplico na grande maioria das vezes, mas é aquele negócio, né? Depende muito do gosto e depende muito da identificação com o método. Quanto mais métodos você conhecer para determinar a mesma coisa, para resolver o mesmo problema, melhor é. Então, eu vou lá e vocês estudem aí. Se tiverem dúvida, comentem e aperta aí no curtiu para ajudar o canal, tá certo? Então, até mais, uma boa noite para vocês. Tchau, tchau.